Ora, hoje é como no continente, é dois em um. Portanto, vocês hoje vão aqui ter a paciência de me ouvir mais do que mais do que no fundo, é aquilo quando às vezes diziam que eu falava e não dava soluções, só falava dos problemas, só via o copo meio vazio. É claro que quando se fala de um copo meio vazio é porque ele está meio cheio também. E agora? E agora? Diz a Unesco que quando nós queremos operacionalizar a inclusão, temos que, primeiro, clarificar muito bem os conceitos, saber do que é que estamos a falar uma linguagem comum. Depois, ver quais são as declarações políticas e se essas declarações acompanham aquilo que realmente se quer operacionalizar. Eu sei que os discursos são sempre mais bonitos, mas depois a lei vive do articulado, aquilo que está articulado. Depois as práticas em si e depois as estruturas e os sistemas, ou seja, as organizações e a forma como elas se organizam. Eu não vou falar de cada um deles, vou baralhá-los aqui um pouco e vou dizer algumas situações. Primeiro, quando falamos de inclusão, falamos de uma relação complexa. Embora ainda no outro dia eu via nas redes sociais, a inclusão é um conceito fácil. Portanto, não é um conceito fácil, é um conceito complexo, multidimensional e que depende muito dos contextos em que nós os trabalhamos. Tem a ver com as componentes pessoais, aquilo que cada um de nós é, com as componentes ambientais, onde é que nós estamos, com aquilo que nos pedem para fazer e com os tempos e ciclos de vida. Portanto, não é igual quando uma criança está no pré-escolar ou quando ela está no ensino superior. Tem a ver com as barreiras que são encontradas na relação destas quatro componentes e com os facilitadores que nós temos oportunidade ou que conseguimos mobilizar para eliminar ou diminuir essas barreiras. Portanto, estamos a falar de uma perspectiva holística e universalista. Por isso, as medidas universais, que eu detesto chamar-lhe medidas, por isso, prefiro chamar-lhe as ações universais, por isso, chamar-lhe o desenho universal, não necessariamente só o desenho universal para a aprendizagem. Depois, diz a esta situação que tem que se alterar. Portanto, a formação inicial tem que ser neste sentido e a formação especializada. Não vale a pena estarmos a colocar o ónus na educação especial e nos professores de educação especial. Eu estou a dizer coisas que a OCDE já dizia da formação. A formação, os planos de estudo não são focados nestas questões, são fragmentados. É só ver, por exemplo, a tese de doutoramento do professor Nelson Santos. E ele diz tudo sobre esta questão. Mas há mais estudos sobre isto. A formação contínua tem que ser consequente, gratuita e de qualidade. Ora, nós temos a formação contínua, neste caso, relativamente ao 54, foi para fazer eco do que estava escrito na lei, da letra da lei, ou das percepções que alguns formadores tinham dessa lei, porque em muitas formações já havia interpretação dessa situação. E, portanto, parece que não funcionou, porque a OCDE diz que não estava a funcionar. E depois a questão das especializações, não só pela redução do número de horas, mas também que, se nós tivermos em conta que, em nome da inclusão, retirou-se à formação especializada aquilo que é necessário saber, é a especificação de algumas situações. E por nós sabermos algo mais específico, não quer dizer que isso venha a ser categorização. Mas nós temos que nós, professores de educação especial, temos que ter um saber diferenciado a nível da avaliação, a nível de algumas condições específicas dos alunos. Depois, de como é que se gera o currículo, como é que isto acontece, a flexibilidade. E a flexibilidade tem vários níveis de ação. Portanto, não é por estarem lá 25% no 55%, e se me permitem, que até ali também temos um problema de clarificação de conceito, é como se nós tivéssemos um ferro muito rígido, que é o currículo, e aquecíamos 25% desse ferro, e esses 25% ficavam flexíveis, mas o resto do ferro continuava muito pouco flexível. Portanto, como é que nós podemos gerir o currículo e como é que nós, todos professores em conjunto, podemos fazer para fazer esta gestão do currículo? Porque, no fundo, a inclusão não é mais do que saber gerir o currículo para a diversidade. E sabendo gerir o currículo, sabemos gerir a avaliação. Portanto, continuamos a ter aqui graves problemas de avaliação. Houve vários projetos,
que não foi mais do que o aumento da burocracia. Eu não vou especificar, toda a gente sabe do que eu estou a falar. As grelhas só servem para grelhar. Pá, peço desculpa eu brincar um bocadinho com esta situação, mas falarmos de avaliação formativa, de avaliação qualitativa e termos grelhas onde temos a veleidade de pôr cruzinhas em tudo, não funciona. Aliás, como não funciona a lista de verificação do Manual de Apoio à Prática relativamente ao desenho universal. A própria literatura diz o desenho universal para a aprendizagem não é uma lista de verificação, pois é precisamente isso que nós temos no Manual de Apoio à Prática, numa lista de verificação do desenho universal. E o desenho universal, permitam-me, eu vi alguns filmes de formação sobre o desenho universal e o que eu vi foi infantilização do desenho universal. Era como é que nós fazemos aqui, todos parecia no jardim de infância a fazer atividades, e não estou a menorizar o que se faz no jardim de infância. E depois é claro que os colegas no secundário dizem, mas isso não é para nós. Mais uma vez, o desenho universal é precisamente ser universal a forma, os procedimentos, serem universais os instrumentos e por aí fora. Estão a ver que tudo isto, só cada um destes itens, levava-nos aqui uma tarde. Portanto, a avaliação, esta situação da avaliação das aprendizagens e para as aprendizagens, o nome caiu e está escrito em todos os agrupamentos. Não há agrupamento nenhum que não tenha estes dois nomes, avaliação das aprendizagens e avaliação para as aprendizagens. Aqui, se me permitem, puxo os galões e eu, se tiverem tempo, um dia vontade, leiam uma tese de doutoramento de 2014, que foi a primeira vez que estas denominações apareceram em português, numa tese de doutoramento em 2014, embora depois, mais tarde, aparece noutros escritos, e são esses escritos que são citados, mas ali está a operacionalização em 2014 destes dois conceitos. Portanto, e os diagnósticos clínicos que têm sido algo que também está a aumentar, e nós sabemos todos, é um grande negócio. Eles continuam a aumentar com avaliações fora do contexto escolar e que nós não podemos negar, a verdade é esta, portanto, também seria interessante nós percebermos aqui como é que isto está a funcionar. E depois a colaboração, que a OCDE também dizia, e a colaboração diz a OCDE e diz o professor Luís Capucha que tem que haver tempo para colaborar. Colaborar não é sobre papéis, é sobre papéis, mas à partida para colaborar eles têm que ser diferenciados, mas às vezes as funções são iguais. É perceber também a diferença entre estes dois conceitos, papéis e funções. É que os papéis nunca se confundem, nunca se devem confundir, mas as funções sim, essas sim podem se tocar e muitas vezes nesta área tocam-se. E depois, mais do que ouvir, é escutar, saber escutar nas diferenças que nós também temos entre os vários técnicos. E termos organizações que não sejam reativas como foram em 2018, já tinham sido, que não sejam acomodadas, mas que sejam criativas, que não tenham medo de mudar, medo de fazer diferente, de experimentar e perceber realmente e saber qual é a organização onde estão, a cultura organizacional onde nós estamos. Portanto, esta realidade, as diferenças não é só para os alunos, as diferenças é para a organização no seu todo, porque elas também são diferentes. E uma organização vive de pessoas, vive de procedimentos, por aí fora. E depois temos as medidas. Deixar de olhar. As medidas é o pecado original desta legislação. É um dos pecados originais. Não é o único, mas é um deles. Ora, nós temos, são meros exemplos. Temos a diferenciação pedagógica, que está na lei desde 97, 98 e que aparece nesta legislação como uma medida prescritiva. Ora, se ela aparece como uma medida prescritiva, ninguém me pode criticar por eu operacionalizar como uma medida prescritiva. Mas a verdade é que é matar a diferenciação pedagógica e é matar a inclusão. Portanto, há uma grande diferença entre diferenciação enquanto medida prescritiva e enquanto modelo pedagógico em sala de aula. E, portanto, se eu quero praticar diferenciação, os meus documentos têm que estar de acordo com este modelo. E a verdade é que, por exemplo, os relatórios, na maior parte dos agrupamentos, não estão de acordo com estes modelos. Aliás, seguem a sugestão, grande parte, ou se não significativamente, seguem a sugestão do Manual de Apoio à Prática. E, portanto, como é que eu posso
é como se me mandassem cavar o algo e não me dessem as ferramentas, eu não utilizasse as ferramentas certas. Portanto, queriam que eu cavasse 5 hectares como se eu estivesse a cavar um jardim. E digamos que eu não consigo cavar 5 hectares com uma pá. Portanto, os procedimentos e os instrumentos têm que estar de acordo com os modelos, com os conceitos. Portanto, diferenciação pedagógica não tem só a ver com a sala de aula, assim como a flexibilidade não tem, tem a ver com a instituição em si, tem a ver com diferenciações externas, como é que o currículo nos permite essa diferenciação, e depois sim tem a ver também com a sala de aula. E depois o bendito do multiníveis. E o bendito do multiníveis, que não é o original, eu costumo dizer que é o Tuga, foram-lhe coladas as medidas prescritivas. E nós podemos ver logo aqui como é que eu posso dizer, por exemplo, se eu tiver, eu posso ter um aluno, vou dar um exemplo muito prático, um aluno autista que tem só diferenciação pedagógica e acomodações curriculares. Ele não necessita aqui de mais nada porque segue o currículo padrão. Mas depois eu necessito de ir buscar a medida lá em cima, desenvolvimento de metodologias e estratégias de ensino estruturado. Aliás, eu conheço alunos autistas que estão no ensino superior e que precisam destas estratégias e destas metodologias. O que houve aqui por parte do legislador foi, à partida, partir mal do conceito, de uma premissa do conceito de ensino estruturado que não é correta. Partiu logo da premissa que quem necessitasse destas metodologias eram os alunos com necessidades educativas complexas e, portanto, haviam de estar no tal nível 3. E, portanto, este é o multinível, o correto, é o original, está bem? Mas mesmo este, em alguns países, tem estado a dar problemas. O que se está a propor é aquilo que os americanos fazem esta distinção entre response to interventions, ou seja, o multiníveis normal e representado em pirâmide, e o modelo de sistema multiníveis. Aquilo que a Islândia abandonou e agora está assim. Aquilo que uma colega de uma universidade da Islândia, ela é brasileira, e então dizia que era o achatamento do multiníveis. Eu achei muita piada este achatamento, é ver o multiníveis numa dimensão multidimensional portanto, em relação com o sistema, com todas as situações. Porquê? Porque a inclusão é um processo, mas não é um processo só visto no seu andamento, enquanto desenvolvimento. Ele é um processo como se fosse um puzzle de procedimentos, é um processo de situações de instrumentos, é um processo de relações. Portanto, é neste sentido que nós devemos ver e não só um processo de andamento, de desenvolvimento. Senão é um processo que já vem desde 94, porque 94 foi quando apareceu o processo o conceito de inclusão. Portanto, e para isso é preciso nós olharmos para o desenho universal de verdade. E o desenho universal de verdade é também menorizar, secundarizar o modelo de diferenciação pedagógica. Eu costumo dizer, quanto mais adaptações eu tiver que fazer, quer dizer que mais longe eu estou do desenho universal. Este boneco é uma brincadeira, portanto, quanto menos escadas eu necessitar, ou melhor, quanto menos rampas eu necessitar de acoplar, de fazer ao lado das escadas, quer dizer que, portanto, nós não necessitamos dessas escadas se eu só tiver rampas. Não sei se me fiz entender agora aqui nesta conversa, é um pouco esta. Eu já vou limpar a rampa quando acabar de limpar as escadas, não percebendo o senhor que se houvesse só rampa. Era mais rápido, limpava-se só a rampa e, portanto, a rampa dava para todos. Portanto, é um pouco este desenho que eu já mostrei antes e que há uma grande diferença entre ter o padrão e adaptar para ser acessível e ter logo à partida o conceito do universal, ou o desenho do universal, onde é que portanto, todos os espaços, todas as respostas, não só as físicas, são conceptualizadas na sua gênese, ou seja, logo no currículo padrão, para responder a todos os alunos. E, portanto, depois perceber que estes modelos têm que ter interação entre si. Eles não vivem sozinhos. Portanto, saber o que é que cada um deles é e depois saber como é que nós os podemos relacionar. E quando os queremos relacionar, temos que saber o que é que cada um dos seus componentes corresponde ao outro, não é? Portanto, o que é que quando nós estamos a falar de uma coisa num modelo, o que é que ela corresponde no outro modelo?
E depois estes slides foi um empréstimo do ex-deputado Jorge Falcato, mas eu vou utilizá-los, ele permite-me isso e, portanto, eu acho que eles estão muito interessantes, que é perceber esta questão da condição. Portanto, ou eu ajo sobre o aluno nas suas situações físicas, psicológicas, sociais, as aptidões das pessoas, centro-me no aluno, ou então eu tenho outra opção. Portanto, as exigências do meio continuam a haver um grande afastamento, ou então, portanto, há aqui um handicap muito grande entre aquilo que eu tenho e aquilo que o meio me exige, se eu agir sobre a pessoa, portanto, se eu agir sobre a pessoa, se me centrar na pessoa, e vejam que é diferente centrar-me no aluno e focar-me no aluno, são conceitos diferentes. Portanto, eu posso me centrar na organização e focar-me em determinado grupo de alunos ou alunos. Se eu me centrar no aluno, estou a falar em reabilitação, em educação específica para alguns alunos, em aprendizagem para alguns alunos, nas aptidões das pessoas. Se eu me centrar no meio, estou a centrar-me em projetos, em serviços, em ambientes, e o handicap entre a aptidão da pessoa e as funções que o meio exige reduzem drasticamente, que é o que se pretende na inclusão. E se eu utilizar o desenho universal, não é só o desenho universal para a aprendizagem. Primeiro, antes de percebermos o que é o desenho universal para a aprendizagem, eu tenho que perceber o que é o desenho universal no seu todo. Ainda há pouco tempo, num, num, num doutoramento de educação para a inclusão, alguém queria fazer uma tese de doutoramento sobre o desenho universal em organizações culturais. E então alguns professores diziam: não, não, mas isso o desenho universal não é para essas coisas, o desenho universal é para a aprendizagem. Portanto, percebe-se logo aqui. Ou nós, por exemplo, mudarmos o nome dos cursos, mas depois as suas unidades curriculares mantêm-se completamente iguais. Percebem aqui o que nós estamos a falar quando nós falamos em desenhos inclusivos assim, para acabar, ou quase para acabar, o que eu falo é, e falo eu e fala os dois grandes relatórios de avaliação, portanto, o do ISCTE e o da OCDE, que é o trabalho em rede. E esse trabalho em rede quer trabalhos de proximidade, quer serviços de proximidade, como houve com o 105 em 97, 98, com as antigas equipas de apoio, desculpa, agora não me lembro o nome, eu tive numa há 4 anos, agora não me lembro o nome. Portanto, serviços de proximidade, e eu não queria dizer descentralização, nem queria dizer nada, porque são nomes que também podem levar aqui a alguma confusão, que é o trabalho de proximidade das escolas e em rede. Sabendo também que aqui tem que haver diferenciação, porque a Zona Norte é diferente da Zona Sul, e mesmo em cada uma dessas zonas há escolas e concelhos e freguesias que são diferentes. Portanto, os financiamentos também têm que ser diferentes, está bem? Portanto, haver aqui esta situação. E esta é a grande resposta. E enquanto se continuar a mexer em medidas, em situações pedagógicas e não se mexer na organização, vamos continuar a aumentar o número de alunos para a educação especial, porque, no fundo, diga-se em boa verdade, que é a grande resposta que as escolas têm ali logo à mão. E agora, para acabar mesmo, tudo isto necessita de monitorização, e a monitorização não é se as medidas são eficazes, não são eficazes, porque ninguém sabe muito bem o que é isto de ser eficaz e de não ser eficaz. E, portanto, esta monitorização tem a ver com indicadores para a inclusão, com números estatísticos, mas não só, com indicadores que nos levem a monitorizações qualitativas e depois a soluções, também sejam elas diferenciadas, são iguais em todo a nível nacional, mas depois tem que haver aqui diferenciações tendo em conta o local. E agora sim, para acabar, agora eu espero que o filme passe todo. Há bocadinho eu retirei, eu agora espero, deixem-me lá aqui movimentar-me. Eu espero que este filme passe todo, que eu gostava muito que ele passasse, e no fundo é assim que eu vejo a inclusão. Uh, eu acho que é claro que nós fizemos um grande caminho e não quero, quando eu faço estas críticas, ou melhor dito, estes desafios, não quer dizer que nós que estamos mais longe ou que não estamos a fazer bem. Temos muitas recaídas, infelizmente. E quando nós dizemos que a inclusão é um processo, se ela é um processo, nem que seja só no sentido
de andamento e desenvolvimento nunca devia ser voltar atrás. Porque eu, quando sou velho, com a idade que tenho agora, não posso dizer, pois às vezes há um voltar atrás, pois eu não posso voltar a ter a idade que tinha quando era jovem ou quando era adolescente. Portanto, tem que ser sempre algo em crescendo no bom sentido, mesmo que haja algumas recaídas. Eu espero que estejam a ouvir. Imagine there's no heaven. Sim, estamos. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life for today. Imagine there's no country. It's not hard to do. Nothing to kill, to die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. I'd rather hurt a man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Eu sei que sou sonhador, mas de certeza que não sou o único. Bem, haja por ainda me ouvirem. Ora, muito obrigada.